Olá a todas as bruxas do meu jardim, sejam bem-vindas a Uma Bruxa Solitária, eu sou a Morgana. Vamos ver qual é a mensagem, quais são as orientações para a lua cheia que vai acontecer em Capricórnio, portanto é a lua cheia do morango em Capricórnio, e ela acontece aqui para Portugal, nós estamos no horário de verão, vai acontecer no dia 30 de junho. E nos outros lugares do mundo vai acontecer aí 29 de junho, e eu acredito que se nós não estivéssemos no horário de verão, provavelmente nós também teríamos a lua cheia no dia 29, mas isso sou eu. Enfim, vamos lá. Esta é a primeira lua cheia após o solstício de verão de Lita, e é uma lua cheia que nos traz o Mercúrio retrógrado em Caranguejo. Portanto, nós vamos ter aqui, portanto, esta retrogradação de Mercúrio começa no dia 29 e estende-se quase julho inteiro. Portanto, eu acho que aquilo vai até dia 23 de julho, se não estou em erro. E nós vamos ter aqui o eixo Caranguejo-Capricórnio, o Câncer-Capricórnio. E vamos trabalhar, então, a casa raízes contra, digamos assim, que não é contra, não é? Mas esse eixo, estrutura e responsabilidade. E é engraçado que enquanto eu estava aqui a ver estes aspectos do céu, sendo que eu não sou astróloga profissional, eu apenas faço estes mapeamentos, não é? Para a minha própria prática, portanto é uma coisa muito simples, dentro de tudo o que seria a astrologia. E é engraçado que quando eu estava aqui a ver o eixo, eu lembrei-me de uma coisa que acontece muito hoje em dia, que é, portanto isto pode ser a mensagem também para alguém. Nós aprendemos a equilibrar aquilo que é a nossa casa, aquilo que é o nosso lar, aquilo que é a nossa família. Eu não estou a falar de família de pai e mãe, eu estou a falar de família de quem nós escolhemos estar, portanto, os nossos cônjuges, não é? As pessoas com quem nós convivemos e escolhemos conviver, e aprendemos a equilibrar este lar, o nosso lar, com o que seria o nosso trabalho, o nosso profissional, ou o que seria aquilo que nós podemos considerar como a estrutura, como a disciplina, como a aprendizagem de uma forma mais rígida, podemos dizer assim. Então, eu senti, quando eu estava aqui a preparar a leitura nestes termos astrológicos, senti esta vibração também. Portanto, nós aprendermos a equilibrar, a dosear, a temperar, quase que parece a temperança, não é? Mas aprendemos a dosear entre uma coisa e outra, porque tem muita gente que dedica a maior parte do seu dia, da sua vida, ao trabalho, à estrutura, à disciplina, e esquece um bocadinho de cultivar o lar, as raízes, de cultivar aquilo que dá o aconchego e o conforto. Pronto, passei aqui a mensagem inicial. Então, os temas que nós trabalharemos e que estarão aqui em pauta nesta lua cheia, eu trouxe aqui aspectos, uma vez que nós estamos a terminar, a finalizar aqui o primeiro semestre. Então, para mim faz muito sentido nós fazermos aqui um balanço do primeiro semestre. Portanto, o que é que nós construímos e aquilo que ficou por fazer, e talvez porque é que ficou por fazer, porque é que não foi levado adiante. Então, para mim faz sentido nós fazermos esse tipo de avaliação ou de balanço. Depois, ambição com o autocuidado, e voltamos àquilo que eu estava a dizer. Portanto, a ambição do trabalho, da conquista da carreira, porque Capricórnio fala muito, é o eixo Câncer, ou o Caranguejo Capricórnio, não é? Fala muito sobre isto, sobre esta dualidade entre a nossa carreira, a nossa profissão, e também aquilo que nós fazemos por nós, a nutrição. E eu não estou a falar em termos de família, já vos disse, né? Estou a falar em termos daquilo que nós falamos ou daquilo que nós fazemos para nós. Portanto, é uma dualidade connosco interna, e não o que é que eu faço para os outros, não tão externo. E depois nós temos aqui também a responsabilidade com limites. Portanto, o que é teu para carregar e o que é que tu estás a carregar do outro. E aqui vamos, dentro da família, e nós aqui poderemos abranger e abrir um bocadinho mais para o que seria a família
dos nossos pais, nossos avós, nossa família mais alargada. E às vezes é muito complicado nós colocarmos aqui os limites, não é? Os limites daquilo que nós toleramos que o outro nos faça, daquilo que nós toleramos, daquilo que é aceitável para nós que o outro nos faça. E às vezes nós não impomos esses limites, às vezes nós vamos absorvendo a carga do outro, o karma do outro, não é? E esquecemos muito bem muitas vezes de assumir a nossa responsabilidade, mas também atribuir a responsabilidade do que é do outro ao outro. Portanto, o outro tem que carregar o seu próprio fardo e é isso, e cada um tem que ter essa responsabilidade. Nós podemos ter empatia, nós podemos ajudar se nos for solicitada ajuda, mas cada um tem que ter a responsabilidade da sua própria ação, não é? Da consequência que advém de uma ação. Portanto, também há que saber o que é nosso ou o que é que nós estamos a absorver do outro e estamos a carregar como se fosse nosso. E para finalizar, dentro da questão de Mercúrio retrógrado, nós vamos ter aqui uma revisão. Portanto, se vocês virem aqui a luz que está sempre é porque o tempo está pior que eu, não é? Com o meu humor, que eu digo assim, o tempo está pior do que o meu humor, porque está sempre, ora abre o sol, ora as nuvens lembram-se de agir, não é de esconder o sol. Pronto, então vocês vão ver aqui, isto parece que ilumina tudo, outras vezes parece que murcha. Pronto, enfim, está com mau humor, é isso. Então, como eu estava a dizer, relativamente a Mercúrio retrógrado, vai-nos ser pedido aqui uma revisão, talvez de projetos ou de decisões. E esta leitura de hoje, ela vai estar dividida nesta energia geral. Eu vou trazer 2 energias. Portanto, uma vez que nós vamos ter o Mercúrio retrógrado, e que foi algo que saltou à vista, porque começa justamente na lua cheia, eu quis trazer a questão do Mercúrio retrógrado, portanto eu vou fazer aqui uma tiragem também para o Mercúrio retrógrado. Portanto, nós vamos ter a energia geral da lua cheia, e eu vou tirar aqui também a energia geral que nos pede o Mercúrio retrógrado. O que é que acontece? Esta leitura é uma leitura estendida, portanto, que isto faz parte do Círculo da Lua, que é uma assinatura mensal, onde eu trago temas e nós seguimos o calendário lunar celta, não é? Portanto, nós vamos, porque é da minha prática, não é? Vem da minha prática, enfim. E eu divido, portanto, eu mostro aqui, abro um bocadinho da leitura aqui para vocês, e depois a parte mais profunda, o mergulho mais profundo, fica dentro do Círculo da Lua, que eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição, caso queiras continuar, e esta primeira parte tu gostes dela. Então, na leitura estendida também vai estar dividido assim. Então, nós vamos abrir, na segunda parte, nós vamos abrir para a energia geral da lua cheia, como eu sempre faço, e vou também abrir aqui para o trânsito em Caranguejo e o que é que nos vai ser pedido nesta retrogradação de Mercúrio em Caranguejo, tá? Pronto. Vamos passar agora à leitura efetiva, porque até aqui foi só a energia geral do eixo, do Mercúrio retrógrado, da própria lua cheia, e agora vamos passar à leitura em si. Pronto, enfim. Nós temos aqui, e como de costume, eu trago sempre uma carta que é da própria lua cheia, que tem uma temática, a própria lua cheia, e eu vou tirar o arcano maior e uma carta, um oráculo que eu escolhi aqui aleatoriamente, dos que eu tenho, claro, não é? Pronto. Então nós temos aqui já esta nossa energia, da lua cheia em Capricórnio, que nos fala de ver a realidade, fazer uma espécie de check, não é? De visualizar, ver a realidade como ela é. Portanto, é que às vezes nós podemos estar numa fase, e se nos é pedido para isto, talvez nós estejamos aqui um bocado aluados no mundo da Lua, que às vezes é importante, não é? Já que nós estamos a falar do Círculo da Lua, às vezes é importante nós irmos navegar até lá, mas muitas vezes o que é que isto significa? Que nós estamos um bocadinho aéreos, que nós estamos um bocadinho no mundo ou no plano das ideias e não materializamos as coisas, não estamos a ver as coisas como elas são. Nós muitas vezes vivemos uma fantasia, vivemos uma ilusão.
E às vezes nós precisamos de um aterramento. Portanto, é-nos pedido exatamente isso. Tá? Então esta lua cheia já traz esta energia do aterramento, de um olhar para as coisas como elas são, sem fantasiar. Mas vamos tirar o arcano maior para ver qual é a energia geral. A energia geral aqui da nossa lua cheia em Capricórnio, a lua cheia do morango. Essa lua cheiazinha do morango. Vamos lá. Temos aqui a sacerdotisa. Eu sou uma sacerdotisa neste baralho. É muito engraçado como ela está numa... Estas cartas brilham bastante, não é? Vê-se ali o ring light. Enfim. Como ela está numa... Não está numa postura de vamos seguir como a sacerdotisa tradicional, mas ela está justamente a fazer o que é muito terreno, que é carregar. Ela está a carregar, ela está a fazer uma tarefa bem comum, que é caminhar com dificuldade, porque ela vai apoiada aqui e caminhar. Portanto, às vezes é-nos pedido que nós caminhemos com os nossos pés, com as nossas dificuldades, com os nossos obstáculos, talvez unindo esses obstáculos ou essa nossa caminhada com a nossa própria intuição, com a nossa sabedoria interna, com a nossa sabedoria interior. Então, muitas vezes é-nos pedido justamente isto, é necessário nós caminharmos com os pés assentos no chão, é necessário nós vermos as coisas como elas são, sem navegarmos ou fantasiarmos ou iludirmos-nos demais, mas poderemos trazer aqui e termos como aliada a nossa intuição, a nossa sabedoria interna, o nosso superior, a nossa conexão connosco, com o nosso eu interno, para que a caminhada não fique tão aleatória, para que as coisas não aconteçam ou que os acontecimentos, os eventos não se desenrolem só porque sim, só porque me apetece que eles se desenvolvam, só porque me apetece que porque é que toda a gente faz, então eu vou lá e faço o que toda a gente faz, que é o efeito manada, é nós irmos atrás daquilo que toda a gente está a fazer, sem nos questionarmos se isso é benéfico ou não para nós. Então, aquilo que muitas vezes nós fazemos tem a vozinha do que é de fora, do que é do outro, do que o outro acha. Engraçado, porque nós começamos a falar exatamente sobre isso. Nós começamos aqui a falar sobre o equilíbrio e se nós tivermos em conta a casa como a casa das nossas raízes, nós podemos muito bem trazer isto de um aspecto mais micro, mais interno, no sentido de há toda uma estrutura interna nossa, emocional, psicológica, do nosso corpo físico, do que é o nosso corpo, de como ele se adapta. E há toda a questão externa do trabalho, das relações com outras pessoas, mas especificamente do trabalho, daquilo que a estrutura, sociedade nos obriga porque temos que respeitar, isto de repente apagou, não é? Porque temos que respeitar determinadas coisas que nós vivemos na sociedade em que estamos inseridas, no país, na cidade, não é? Então há sempre este equilíbrio de aquilo que eu tenho que levar para a sociedade, daquilo que é meu e aquilo que me cabe a mim. Então, muitas vezes nós optamos por ser ou parecer, e isso é importante em determinados momentos. Eu sempre digo que todos nós aqui, quando estamos aqui na matéria, aqui no planeta Terra, na Terrinha, não é? Nós vamos sempre precisar de adaptar a nossa realidade. Portanto, eu também sempre vos digo, adaptem a vossa prática espiritual à vossa realidade. Vocês não têm que viver como viviam os ancestrais, não é? Pronto. É excelente, maravilhoso, nós temos inúmeras facilidades hoje em dia. Mas o que eu quero aqui trazer, a mensagem aqui é, nós temos que aprender a equilibrar aquilo que é nosso, aquilo que nos compete a nós, aquilo que faz bem para a nossa jornada, para a nossa espiritualidade, para o nosso corpo, para a nossa realidade, e não tanto só olharmos para o que está fora, para os outros, porque eu acho que era isso que eu ia dizer há pouco.
Nós sempre, para estarmos em sociedade, nós sempre vamos ter que colocar máscaras. A máscara da pessoa que vai comprar pão, a máscara da filha, a máscara do pai, a máscara não sei do quê. Nós sempre vamos ter que adaptar a nossa personalidade para estarmos com outras pessoas em determinados papéis. Sempre. Mas nós podemos aliar isso e não mudar a nossa essência. Nós não temos que mudar necessariamente a nossa essência, porque há uma diferença muito grande quando nós mudamos a nossa essência para agradar os outros, do que nós vestirmos aqui uma máscara social para desempenhar determinados papéis diferentes, em áreas diferentes. Nós sempre vamos ter que adaptar a nossa convivência consoante aquilo que a nossa sociedade e consoante quem nós vemos na rua, né? As pessoas com quem nós convivemos diariamente. Enfim, vamos passar aqui então ao nosso conselho com o oráculo, a nossa energia da lua cheia. Porque parece isso, não é? Parece é exatamente colocar os pratos em cima da mesa, colocar aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido, é o equilíbrio, é o balanço, é trazer o equilíbrio, é trazer o balanço aqui do que faz sentido e o que não faz mais sentido. Dentro deste conceito, o que é meu, o que é para eu carregar, o que faz parte do meu lar, não é? Da minha casa, e aqui, cair aqui um monte de cartas. Não vamos aceitar nenhuma, não é? Pronto. Quem quiser que volte para a mesa. Aquilo que é meu, aquilo que faz parte do meu lar, o que outras pessoas, ou aquilo que os outros querem, não é? Ou que uma estrutura nos pede. Vamos lá, qual é o conselho nesta lua cheia? Eita, estamos aqui um pouco... Ok, nós temos aqui a carta dos milagres. Espera ou acredita que o maravilhoso possa aparecer, possa surgir. Portanto, também nos pede, ou também nos diz que a partir do momento em que há este equilíbrio, a partir do momento em que eu paro para pensar ou analisar, que não é pensar, porque talvez pensar, nós pensamos muito, nós temos que trazer para a matéria. A partir do momento que eu começo a fazer coisas, que eu começo a caminhar e que eu começo a fazer ações práticas que estejam ou de acordo com aquilo que a minha intuição me está a dizer, ou que o meu eu superior, ou que a minha alma me está a pedir, ou que o meu coração me está a pedir, eu consigo aprender a equilibrar entre aquilo que o que está fora me pede. Nós já falamos, a estrutura, as responsabilidades, a disciplina, o trabalho, a parte profissional nos pede, e aquilo que o meu coração, que seria a minha casa, a minha alma, o meu eu superior, a minha intuição, a minha sabedoria interior, a minha bússola interna, me está a pedir. Então, a partir do momento em que eu aprendo a equilibrar isto, os milagres acontecem. Portanto, talvez tu estejas a assistir aqui a esta mensagem e chegaste até aqui, não é? Tu talvez estejas numa espiral um pouco negativa, e eu não estou aqui a falar da positividade tóxica, porque, como o próprio nome diz, positividade assim alienada é tóxica, não é? Mas nós confiarmos que nós podemos concretizar, que nós podemos pedir os desejos e que eles se podem concretizar. Isto aqui é como se fosse o Aladino, não é? Que utiliza a lâmpada mágica. Eu acho que vocês conhecem a história do Aladino. E fala sobre isso, sobre justamente nós confiarmos que os milagres acontecem quando nós confiamos, confiamos na nossa intuição, quando nós confiamos que às vezes nós precisamos dar um passinho atrás para dar dois à frente, ou seja, para parar um bocadinho, para escutar, para reorganizar, reorientar, para fazer esse tal de balanço, porque o balanço implica nós sentarmos e analisarmos, colocarmos tudo em cima da mesa e olharmos, ok, é isto, de forma muito real, muito terrena, muito prática.
E talvez seja isso que tu precisas. Portanto, a partir do momento em que tu vês, ok, é isto, tiras esse véu. É isto que está aqui, é esta situação, é aquela, é não sei o quê, é com isto que eu tenho que lidar, sai o véu e tu consegues encontrar formas mais práticas, mas também alinhadas com a tua intuição, com a tua verdade e com a tua vontade, porque não? E consegues direcionar melhor para aquilo que tu desejas e almejas, porque às vezes nós não conseguimos atingir os nossos objetivos, não por falta de capacidade, mas porque nós estamos muito preocupados e direcionados a olhar para outra coisa, para outro lugar, com o nosso foco, com a nossa energia está no outro caminho. Vamos agora falar um bocadinho aqui sobre o Mercúrio retrógrado. Como falei, eu acho que é importante, uma vez que cai logo na lua cheia, portanto começa com a lua cheia. Eu acho que é um momento importante, lembrando que o Mercúrio retrógrado sempre vão dizer que as coisas, que a comunicação, que sei lá, que os eletrodomésticos, que os eletrónicos vai tudo empancar e não sei o quê, mas não é só isso. Nós estamos a falar aqui deste eixo, portanto vai haver aqui revisão neste eixo. Caíram aqui duas cartas, mas olha, é só curioso as cartas que saíram aqui, que não vou aceitá-las, mas olha só curioso. Esta primeiro, vocês veem ao contrário, não é? Saiu esta primeiro, portanto, maturação significa que quando, a partir do momento, que eu acho que completa aqui um bocadinho a mensagem, né? A partir do momento em que eu analiso e vejo as coisas com maturidade, eu aprendo a confiar, ou seja, eu posso acreditar, confiar e pedir aquilo que eu quero, pedir aquilo que eu desejo. Curioso, não vou aceitar porque não era esta a mensagem que nós direcionamos, mas vamos agora falar aqui do Mercúrio retrógrado, certo? Qual é que é a energia geral para o Mercúrio retrógrado em Caranguejo? Vamos lá. Energia. Olha só para a carta que me saiu aqui da energia geral do Mercúrio retrógrado, o Criador. Vou deixar aqui de lado na mesa, não é? Portanto, vai quase que se fossem duas leituras numa. O Criador. Olha só esta energia do Criador. Aquele que traz a sua identidade, aquele que coloca a sua identidade, o seu brilho pessoal em cima da mesa. Portanto, é exatamente isso, é o balanço, o que é que faz sentido eu continuar ou não a levar para a frente. Se eu fizer o balanço do primeiro semestre e pensar, ou estiver a ver, porquê que eu não consegui construir isto, porquê que eu não fui para a frente com isto, será que não tive aqui uma questão de posicionamento? Isto também fala sobre trabalho. Aliás, só fala sobre trabalho, porque nós estamos a falar do eixo, não é? Então, em que momento em que eu, dentro daquilo que eu sou, da minha identidade pessoal, do meu lar, daquilo que eu acredito, daquilo que me traz aconchego, né? Das minhas raízes, portanto, aqui raízes também muito importante, como é que eu levo isso para o meu trabalho, o meu profissional, para a estrutura ou para as estruturas às quais eu pertenço, para as minhas responsabilidades. Estou a colocar assim porque senão, né, pronto, assim para tu veres. Entendes? Muito curiosa esta energia. Bom, eu vou dar continuidade à nossa mensagem, portanto eu vou abrir isto, como eu vos falei, dentro do Círculo da Lua. Caso queiras participar, eu sigo, isto é seguir o calendário lunar, caso estejas interessada nisso. Dentro da leitura, né, na parte aprofundada, nós vamos abrir para a lua cheia, para a energia geral da lua cheia, vamos abrir um bocadinho, ou seja, nós vamos ver aqui o que é revelado no momento, qual é o padrão que está escondido, e vamos ter aqui um conselho geral de ação prática para ser feita. Entretanto, vamos abrir também para o Mercúrio retrógrado, onde nós vamos ver aqui o que é que precisa ser revisto, vamos ver nas relações, né, para o externo, para tu te relacionares com os outros, para tu te relacionares contigo, e também qual é a ação deste encerramento, se necessitas fazer um encerramento ou um reajuste nesta energia, portanto, de revisão, certo? Também temos uma energia de meditação, que eu já tenho a meditação ali, está ali daquele lado, não é?
uma meditação também preparada, que vai sair enquanto ritualística também, e tem também os exercícios de escrita, que também estarão dentro do Círculo da Lua. Bom, eu vou-me ficando por aqui, espero que esta leitura tenha feito sentido. Vou deixar o link para a leitura, para a leitura dentro do Círculo da Lua aqui embaixo na descrição. Eu vejo-te por lá. Beijinhos!